Bem-vindo e bem-vinda ao curso online gratuito de Gestão de Negócios na Economia Criativa e Cultural. Este curso faz parte do projeto Felina, que tem como patrocinadores o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente. Essa é a aula 3 do curso online gratuito de Gestão de Negócios na Economia Criativa e Cultural. Nessa aula 3, vamos falar sobre administração financeira, algo extremamente importante para que o negócio dê certo. Bom, administração financeira é a arte da gestão do dinheiro. Fazer a gestão financeira de um pequeno negócio não é uma tarefa fácil, mas é preciso porque nenhum negócio sobrevive sem controle eficaz da finança. A gestão financeira ela é crucial para o pequeno negócio porque é essa administração que permite criar planejamento estratégico, embasar decisões, traçar metas para o futuro e ter dinheiro suficiente para se manter competitivo no mercado. Sem a administração financeira, o pequeno negócio ele está suscetível à falência e o sonho de você empreender pode ficar para trás por causa de uma má gestão. Então, nessa aula você vai saber sobre a importância da gestão financeira, os erros comuns que são cometidos, o passo a passo para uma boa administração financeira, como incorporar a tecnologia nesse processo. Bom, primeiro, o que é administração financeira? A administração financeira é o processo que utiliza instrumentos focados na gestão financeira dos negócios de todos os portes e de todos os segmentos, onde se há transferência de recurso entre pessoas, entre empresas e até entre governo. A gestão financeira para pequenos negócios não pode ser descuidada. Primeiro, existe um tripé na administração financeira: balanço patrimonial, fluxo de caixa, demonstrativo de resultados. E aí a gente vai falar sobre um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, o que é um balanço patrimonial? Ele é um relatório que demonstra de maneira muito clara, muito precisa, a situação financeira da empresa e onde é considerado todos os ativos e todos os passivos do negócio, ou seja, os bens, as dívidas, os lucros. Já o fluxo de caixa, ele é o movimento financeiro apurado entre entradas e saídas das receitas do negócio, que são as vendas, os juros recebidos, os aluguéis recebidos, enfim, tudo que você recebe. E aí você abate isso ou decresce isso dos gastos, que são os custos das mercadorias, os custos dos serviços vendidos, os impostos, as despesas operacionais. Quando você tem a receita e deduz dessa receita as suas despesas, você tem aí no final o lucro, o que sobrou das entradas e das saídas. Tudo o que fica é o lucro. O demonstrativo de resultados, ele é um documento contábil que tem como objetivo resumir o resultado líquido de um exercício financeiro. É realizado por meio do detalhamento de todas as receitas e despesas do negócio com o intuito de mostrar se ele teve lucro ou prejuízo. Esse demonstrativo de resultados ele é extremamente importante para você saber se vale a pena ou não você continuar com esse negócio. Por que você precisa entender sobre administração financeira, mesmo você não sendo um profissional de contabilidade ou de administração? Por que como dona ou dono do negócio, você precisa entender sobre a administração financeira?
Porque compreender os conceitos de finanças vai possibilitar você tomar melhores decisões financeiras e pessoais. Com isso aqui, a gente não está querendo dizer para você que você tem que ser expert em contabilidade e em administração, que você precisa ir para uma universidade para fazer o curso de administração ou de contabilidade para você ser um dono ou dona de negócio. Não. Se você puder fazer isso, melhor. Mas se você não pode fazer isso, você vai ter esses profissionais de administração e de contabilidade junto a você, mas você precisa entender desses termos para que você possa administrar melhor a sua empresa. A gestão financeira para pequenos negócios, ela não pode ser feita de forma descuidada. Isso a gente já sabe. Porque a gestão financeira do pequeno negócio, ela é fundamental para a sobrevivência do seu negócio no mercado. A saúde financeira ela deve ser uma prioridade para garantir as condições para que o seu negócio se mantenha e cresça com o tempo. Em um pequeno negócio, qualquer erro ou urgência pode comprometer completamente as finanças e por isso é preciso ter o máximo de cuidado para você não ir à falência. É importante você organizar e monitorar todos os dados sobre o dinheiro do negócio e assim ter mais clareza para empreender e tomar decisões. A gestão financeira, ela ajuda a validar a sua estratégia, corrigir erros, tomar decisões certeiras para que o seu negócio sobreviva. Manter os dados atualizados no orçamento, controlar as despesas e receitas e criar uma reserva financeira são ações essenciais. Com um controle sólido, você consegue encontrar gargalos no orçamento e otimizar as finanças, além de planejar investimentos. Somente com a gestão financeira, o empreendedor sabe se está no caminho certo. Com uma visão integrada das finanças e informações realistas à disposição, você não só entende qual é a sua realidade, mas também consegue se planejar para o futuro e de forma mais assertiva. A importância da gestão financeira, ela está no fato de que ela garante o fôlego para o seu negócio crescer e gerar valor. Sem ela, você passa a empreender se baseando em achismo. E aí você corre o risco de perder o controle das obrigações e as chances de tudo dar errado na sua empresa crescem. É preciso levar a sério o assunto porque, de acordo com os estudos do Sebrae, as empresas elas morrem por diferentes causas financeiras. A falta de capital de giro e as dificuldades na gestão financeira, principalmente com a chegada da pandemia, estão as principais causas de falência das empresas. Como é que você pode fazer a gestão financeira do negócio? Bom, eu listei aqui alguns pontos. Para ser mais exato, 8 pontos. Primeiro, organize as suas contas. Separe as suas contas pessoais das contas do seu negócio. Cobrir as despesas pessoais com o caixa do negócio ou cobrir as despesas do negócio com o caixa pessoal pode prejudicar muito a sua organização. Defina um prolabore para você manter o controle dos seus recebimentos em dia. E aí você acompanha as entradas e saídas para que flua tudo muito bem. Sem você precisar, assim, fazer uso do dinheiro do negócio para suprir as suas despesas ou para que você tire do próprio bolso para poder colocar no negócio. O prolabore nada mais é do que aquela retirada mensal que você tem como dono do negócio. Tenha fluxo de caixa sempre sob controle. Categorize os seus custos. Monitore o desempenho financeiro e faça a conciliação bancária. Esse é o primeiro ponto que você deve estar levando em consideração. O segundo ponto que você deve ter em consideração é a gestão financeira eficaz. E ela não existe sem o controle do fluxo de caixa. É preciso que você registre todas as entradas e saídas. Essa é uma etapa fundamental para saber quanto de dinheiro você tem disponível.
Faça suas projeções de receitas, de despesas para determinado período. Considere, por exemplo, 3 meses. A cada 3 meses você está fazendo essas projeções. Mantenha o controle do caixa atualizado. Crie suas estimativas de saldo de caixa para o futuro. Isso permite tomar decisões acertadas no presente, planejar seus investimentos e garantir que a sua empresa não adquira dívidas que você não vai conseguir pagar. E aqui um detalhe, isso vale também para a vida pessoal. O terceiro ponto é controlar o fluxo de caixa, classificando esses custos como fixos e variáveis. Esse mapeamento permite você saber quanto você precisa gastar para manter a empresa em funcionamento todo mês. Ou seja, o que é fixo de custo todos os meses, que independente de você ter cliente ou não ter cliente, você vai ter que pagar. Por exemplo, aluguel de sala, folha de pagamento de funcionários, contador. Já os custos variáveis são aqueles que variam conforme a sua demanda. Por exemplo, a compra da matéria-prima que você vai usar para manter o seu negócio de pé. E os insumos, porque eles vão variando conforme os resultados da sua venda, e ele tem também aí oscilações na variação de preço por causa de aumento de preços no mercado. Quarto passo que você deve prestar atenção é a tecnologia. Qual tecnologia você vai utilizar para ser sua aliada na gestão financeira? É preciso você ter uma plataforma de gestão que ofereça ferramentas que facilitem o seu controle, que centralizam as suas informações em um único local, que automatiza suas tarefas repetitivas, com o preenchimento de dados em planilhas e a criação de relatórios. Com um bom sistema, você vai perceber que esse controle diário do fluxo de caixa e análise das informações financeiras ficarão muito mais fáceis na prática. Isso vai lhe ajudar muito nas estratégias da sua empresa. Quinto passo é automatize as cobranças. Não existe nada mais chato do que você ter que fazer manualmente, mês a mês, a mesma coisa. Então, se você automatiza as cobranças, e isso se torna importante porque à medida que elas são feitas e geridas manualmente, você perde muito tempo e ainda fica sujeito a muitos erros. Se ela é automatizada através da tecnologia, você envia links de pagamento automaticamente para o cliente, você acompanha como está o faturamento, se ele está pendente, você confere o saldo, você integra tudo com o fluxo de caixa, com a conciliação bancária, enfim, outras ferramentas. Também esse é o melhor jeito de evitar as falhas e facilitar os seus recebimentos via cartão, boleto, Pix, etc. E ajuda a aumentar o seu faturamento sem precisar expandir seus esforços ou a sua equipe financeira. Sexto passo, fazer conciliação bancária é uma etapa importante. Compare a gestão financeira e o saldo bancário constantemente. Dessa forma, é possível verificar se os números batem ou se há inconsistência de dados. Isso ajuda você a fazer uma apuração correta. E não se esqueça de guardar os comprovantes financeiros, notas fiscais e extratos bancários, porque eles lhe ajudarão no final do ano de exercício para que você faça a sua entrega de imposto de renda. Sétimo passo é o desempenho financeiro. Você precisa acompanhar o desenvolvimento financeiro do seu negócio todo mês para saber se a estratégia que você está adotando tem os impactos desejados. Alguns recursos permitem esse acompanhamento, como demonstrativos de DRE, que é o demonstrativo de resultados do exercício, balanço patrimonial, relatórios de rentabilidade e lucros. Esses recursos, eles lhe ajudam muito para você saber como é que está o desempenho do seu negócio. E é
é necessário porque você precisa saber se a empresa que você tem aberta, se ela está te gerando lucro, se está valendo a pena para você todo o trabalho que você tem. Oitavo e último passo, destacado aqui por mim, é integre todas as áreas. Um negócio eficiente é aquele que tem todos os seus setores interligados. Quando as áreas trabalham em sintonia, elas acompanham suas demandas entre si e atingem suas metas com sinergia, muito bem alinhadas uma à outra. Garanta que os profissionais eles tenham contato direto entre si e troquem as informações de um jeito integrado, de um jeito simples e de forma constante. Escolha uma boa plataforma para que você faça a integração da gestão financeira do seu negócio nos setores de venda, fiscal e todas as outras áreas que sejam importantes para o seu negócio. Existem 6 elementos da gestão financeira que precisa ser dado atenção. São eles: capital de giro. Capital de giro é o dinheiro que o negócio tem para utilizar como se fosse uma reserva que garante o funcionamento da empresa. Com ele, você controla o que você recebe das compras dos clientes para realizar os pagamentos da folha de pagamento, de compras por estoque, de pagar as contas como luz, água e etc. E ele também serve para manter a sua empresa equilibrada. O capital de giro também ele é importante ser mantido equilibrado para você, por exemplo, saber qual é a média do prazo entre os seus recebimentos e a necessidade em que você tem de fazer alguma aquisição junto aos fornecedores. E aí, de repente, você não tem esse dinheiro previsto para receber do cliente, mas você tem um dinheiro em caixa que pode manter o equilíbrio para que você possa fazer essas necessidades serem cumpridas junto aos fornecedores. 3. Segundo elemento de gestão é a emissão de nota fiscal. As notas fiscais de produtos ou serviços elas são obrigatórias. É por meio delas que os impostos são calculados. É preciso ter um bom sistema para emitir as notas e que mantenha tudo organizado para não ter dificuldade. Por exemplo, na hora de você declarar um imposto de renda. Manter todas as notas fiscais dos últimos 5 anos guardadas, porque o fisco pode exigir essa documentação. Então, assim, hoje existem sistemas eletrônicos onde você faz toda a emissão da nota fiscal por lá. Algumas prefeituras já permitem isso. Alguns governos de estado também já permitem que isso seja feito no sistema. E quando não, você tem aí vários aplicativos. Inclusive, até os próprios bancos já estão oferecendo esse sistema de gestão. Quando isso acontece, você tem a facilidade de guardar todos esses arquivos de forma digital. Porque a partir do momento em que você guarda, se o fisco lhe pedir no prazo de 5 anos, você tem tudo lá catalogado. Terceiro elemento é contas a pagar e receber. É indispensável organizar aquilo que você precisa para pagar as contas a receber dos clientes. É imprescindível você organizar aquilo que você precisa pagar e as contas que você tem que receber dos clientes. Ter controle sobre os recursos que entram e que saem torna possível pagar as contas no momento em que elas chegam. A ideia é negociar prazos com fornecedores para que eles coincidam com os períodos em que você vai ter recurso em caixa. 4. Fluxo de caixa. Monitorar o fluxo de caixa é acompanhar diariamente as entradas e saídas do dinheiro do seu negócio. É através deste monitoramento que se pode entender o comportamento financeiro do seu negócio, fazer as projeções, orientar melhor o seu planejamento. Controlar o fluxo de caixa necessário para manter as contas em dia, planejar novos investimentos e garantir as finanças para que elas não entrem no vermelho. 5 ponto. A gestão do estoque. É muito importante entender como funciona a saída de produtos do seu negócio. Entender sobre e quando deve se repor o estoque permite equilibrar as compras daqueles que são mais e menos vendidos. É esse gerenciamento que garante o equilíbrio do seu estoque, porque tanto os produtos que faltam quanto os que estão em excesso, eles causam
e geram prejuízos. Sexto ponto, planejamento financeiro. O planejamento está diretamente relacionado à gestão financeira. Ele é principal responsável pelas decisões sobre os investimentos, sobre os cortes, sobre os custos, sobre o controle financeiro, sobre as mudanças na gestão, e ele define o que fazer com as informações obtidas do negócio. Para se ter um bom planejamento financeiro, é preciso entender a situação atual do negócio e suas expectativas, garantindo que os recursos sejam usados de forma estratégica. Quais são os 5 erros que se comete ao fazer a gestão financeira e que é muito importante você dar atenção? Primeiro, não definir o prolabore. É extremamente importante você defina o prolabore. Ele é uma espécie de salário que o dono do negócio tem e que define para si mesmo. Essa definição do prolabore é essencial para evitar que você retire do caixa da empresa dinheiro extra para o pagamento das suas contas pessoais, o que prejudica o orçamento e diminui os valores que poderiam ser aplicados em investimentos no negócio. Mesmo que a sua empresa tenha lucro maior em algum mês, você retira apenas o valor do seu prolabore, porque o restante ele fica como investimento e reservas financeiras da empresa. 2. Misturar conta pessoal e conta jurídica. Esse é um erro muito comum que o empreendedor comete, de não separar a conta bancária pessoal da conta jurídica. O caixa do negócio ele não pode ser considerado como uma reserva financeira para pagamento de despesas pessoais. Esse cuidado é importante pela mesma razão citada, porque você deve tirar um pró-labore. O grande objetivo é não prejudicar a saúde financeira da empresa. Terceiro, não registrar todas as entradas e saídas. A gestão financeira eficaz depende do registro de todas as entradas e saídas do orçamento, por menores que sejam os valores. Ou seja, aquela história de que a gente deve anotar até uma balinha que se compra de 20 centavos, é verdade, a gente precisa anotar. Porque no final do mês você consegue entender aonde você está gastando na empresa que é desnecessário. De repente, é o seu ponto de escoamento de dinheiro em que você, tendo num controle detido, você consegue fazer alguma economia. Dessa forma, o dinheiro na conta do banco que entra com as despesas da sua planilha, elas devem coincidir, estar equiparadas. É assim que você faz o controle total sobre o seu orçamento. O registro de entradas e saídas ele é extremamente importante porque você consegue, através da sua gestão financeira, dentro das planilhas, dentro do fluxo de caixa, controlar o que entra no banco como sua receita. Sendo gerido pelas planilhas, você vai fazer com que coincida as entradas e saídas. E assim ter o controle do seu orçamento. Quarto, não criar uma reserva financeira. Isso é um erro muito grande, porque os imprevistos eles acontecem a todo momento. A exemplo disso, a gente tem a pandemia. Um pequeno negócio ele precisa estar prevenido financeiramente para que ele consiga sobreviver, porque estar desprevenido financeiramente compromete o fluxo de caixa por mês. E você tem custos fixos para cumprir. Justamente por isso, você tem que ter uma reserva financeira. Fora que essa reserva financeira, ela te ajuda num planejamento orçamentário e pode, inclusive, te ajudar a ter capital para fazer um investimento e para o crescimento do seu negócio. O quinto passo é não estabelecer objetivo financeiro. Um erro muito comum. A falta de objetivos financeiros faz com que o empreendedor não tenha uma definição clara do que ele pretende alcançar. Traçar um plano de ação consiste em estabelecer metas. Consiste em ter uma base da sua situação financeira, criando um objetivo de curto, médio e longo prazo. Então, é necessário estabelecer objetivos financeiros.
Quais são as ferramentas que podem ajudar na sua administração financeira? Bom, existem muitas. A tecnologia está aí para nos ajudar. Por meio da adoção de um sistema de gestão e de finanças, é possível automatizar tarefas, otimizar a análise e controle das informações financeiras e, claro, otimizar os seus orçamentos. Já foi um tempo em que um bom sistema de gestão era restrito às grandes empresas e inacessível para os pequenos negócios. Hoje em dia, você encontra ótimas soluções para atender às necessidades da sua empresa de um jeito viável e descomplicado, além de garantir todas as ferramentas que você precisa para crescer. Essas plataformas de gestão financeira para os pequenos negócios, elas são feitas sob medida para o perfil do empreendedor. Isso significa que você não vai mais perder tempo, não vai mais ter dor de cabeça com tecnologias difíceis de usar. Tudo é simples, muito simples, rápido, intuitivo. E basta que você se inscreva ou contrate um sistema e perceba as mudanças no seu mercado o quanto antes. Existem várias soluções tecnológicas gratuitas e aqui a gente vai deixar um PDF da nossa aula onde consta alguns bancos digitais, alguns sistemas de gestão financeira, inclusive, para que você possa conduzir o seu pequeno negócio. Assim nós chegamos ao final dessa terceira aula e convidamos você a baixar o material que a gente deixou disponibilizado aqui nos links abaixo desse vídeo. Nos vemos na próxima aula.